Não compre errado mais uma vez. Garanta a mudança da sua vida aproveitando o desconto exclusivo da nossa Black Friday Alphacom. Quem investe certo, muda de vida. Alô você! Alô você, fala galera! Hoje estou aqui para compartilhar com você uma informação muito bacana sobre o Alphacom. Vou mostrar a partir de dados todo o carinho que o atendimento do Alphacom tem com o aluno, né? Então olha aqui na tela ao meu lado a nossa nota atualizada do Reclame Aqui. Perceba o número de reclamações e respostas. São pouquíssimas queixas, porque o produto do Alphacom é óbvio, é o melhor do mercado, as quais foram solucionadas sem discussões e empecilhos. A gente está aqui para resolver, tá? No Alphacom, o aluno fica porque o produto é bom de verdade e ele entende que vale a pena fazer um investimento, porque isso efetivamente é o que vai fazer a mudança de vida dele. E se você conseguir sentir todo esse prestígio que nós temos com o aluno, torne-se um alfartano e também mude a sua vida. E venha, obviamente, né, estudar com quem tem mais qualidade e que mais se importa com você. Alô você! Além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do Alphacom, dentro das nossas redes sociais e óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alphacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Não compre errado mais uma vez. Garanta a mudança da sua vida aproveitando o desconto exclusivo da nossa Black Friday Alphacom. Quem investe certo, muda de vida. Alô você! Alô você, fala galera, esse tema aí é super importante, eu anotei aqui bonitinho, porque a sua cabeça deve estar fervilhando, ainda mais com editais como o INSS que acabou de sair e a Polícia Militar da Bahia, ou a Polícia Militar do Rio de Janeiro que aí tá camelando, mas vai sair, ou a Receita Federal do Brasil que tá pipocando, né? Então tem tribunal também para todo lado. O tema é foco para quem está no edital, e aí a gente pode colocar também para quem tá vendo o edital saindo na cara do Google, né? Cada minuto é importante e o planejamento é essencial. Vamos dividir em dois termos, para quem está com o edital aberto e para quando o edital está batendo na porta. Para quem está com o edital aberto, um grande exemplo, o INSS. O que vai fazer? Primeira coisa, contagem de prazo. Quanto tempo você tem do momento que você se ligou, que pode ser agora que você está assistindo o vídeo, até o dia da prova. Aí você vai contar e vai falar, putz, cara, eu tenho 60 dias até a minha prova, né? Porque a média é de 60 a 90 dias de um edital à prova. Começa a contar a contagem regressiva na sua cabeça
e para sua preparação. O segundo ponto é montar um plano de estudo que você consiga esgotar ele dentro do prazo de 60 dias. Obviamente, o certo é estudar bem antes e já ter um laudo, né? Porque a gente fala que o edital é brinde para quem já estava estudando, é um prêmio. Mas se você está começando agora, ou se você está apavorado porque está desorganizado, o plano de estudo é o que você tem que fazer. Gaste 2 dias, cara, desses 60 dias para montar o seu plano de estudo. Não gaste tudo, né? Um dia você monta um plano de estudo. Ainda mais na nossa plataforma que já está pronto. O professor já faz para você esse plano de estudo. Essa é uma grande vantagem de estar aqui na AlphaCom. Existe uma coisa chamada uma relação preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Muitas das vezes você acha que o preço está alto, mas o valor que você recebe é tão grande, tão grande, tão grande que o preço fica pequenininho. É exatamente os preços que a gente emprega nos cursos aqui do AlphaCom, que a gente entrega muito valor para você. E um desses valores agregados excepcionais é o acompanhamento até o dia da prova. Fez o plano de estudo, depois você vai ter que separar a tua rotina. É super importante, porque com o edital aberto muda toda a rotina, galera. Ou seja, se você tem férias, pede para tirar férias. Se você já está estudando há muito tempo, está com muita certeza e sabe que aquele edital, ou pelo menos acha que aquele edital vai fazer diferença e que você vai chegar de sola, se você tiver condição e tiver feito a reserva, você pode até largar seu emprego. Se não, mano, só diminua o tempo, obviamente, de sono que você tem. Dormir menos de 6 horas é perigoso, tá? Porque você vai ficar cansado para a prova. Mas dormir mais de 6 com o edital aberto também é sacanagem. Aproveite os sábados, aproveite os domingos e lembra, a gente conta de trás para frente. Domingo é o dia da prova. Sábado, você vai acompanhar a super revisão de véspera com a gente, óbvio, né? Conectado, sentado, aonde você esteja do Brasil, acompanha a super revisão. Uma semana antes, a gente está acompanhando as semanas alucinantes. Então a gente aperta que não facou muito para você. Por isso que é bom ter o amparo de um curso preparatório para concurso público. E o tempo que resta, você tem que conseguir zerar, ou seja, ir riscando o seu edital verticalizado que está dentro do seu plano de estudo, o maior índice de conteúdo possível, para chegar na prova e ter o maior índice de informação que cai no edital, para que você não seja pego de surpresa. No último concurso da INSS, a matéria que menos caía nos últimos editais foi a que mais caiu. Então não existe mais isso das matérias que mais caem. Existe a teoria da imprevisibilidade, que já está tendo um concurso público nesse formato há muitos anos, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Então as regras estão postas em jogo e as bancas já estão solidificadas, profissionalizadas, e elas sabem que tem que cobrar tudo colocado no edital. Então pegou essas regrinhas básicas, aí é cuidar do emocional. Não adianta ficar nervoso, não adianta falar que é o concurso da sua vida. Se for esse, é esse. Se não for, você vai mais pra frente. Para terminar, galera, eu vou aí usar a frase do meu amigo William Douglas, né? Passou no concurso muito cedo, para delegado de polícia lá atrás, foi juiz, hoje é desembargador do estado do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente não acaba vendo o William no STF uma hora, né? Que ele merece muito. Ele tem uma frase que é dele, não é minha. A frase dele é o seguinte: não se estuda para passar, se estuda até passar. Então você estuda bastante, faz a prova, não passou, recomeça o seu projeto até você chegar no concurso da sua vida. Se inscreve no canal, dá uma curtidinha e não deixe de acompanhar o AlphaCom, que tem sempre super dicas para você. Alô, você! Nosso concurso da ESA, e você está entrando aí para as carreiras militares, né? Você vai saber bem o que é essa história de receber ordem, né? Cumprir com ordens, que tem a ver com a aula de hoje, aquilo que a gente vai tratar. Mas a aula não tem a finalidade de deixar você preparado para esse momento lá dentro, não, porque isso aí é outra bronca. Aqui a questão é prova de inglês e como que cai um assunto chamado imperativo. Que, sendo bem honesto com vocês, né? Se fosse uma aulazinha de inglês, a gente precisaria de 1 minuto, talvez menos, para explicar o que é o imperativo. Por quê? Porque o imperativo é um comando, tá? Não necessariamente uma ordem no sentido assim coercitivo, mas ele é um comando. Porque quando eu digo para alguém, fecha a janela, por favor, né? Eu não estou ordenando, vai ter uma medida punitiva, coercitiva. Você sabe, por exemplo, que dentro do direito no nosso país, as leis se fazem cumprir com uma contrapartida, por uma penalidade. Você não cumpre a lei, né? A lei se faz cumprir, em outras palavras, pelo medo da pena prevista caso você cometa alguma infração legal, penal, enfim, aí vai depender, né, que esfera do direito que é, né, se é civil, etc, certo? Então o que acontece? Mas quando eu falo de imperativo, imperativo o que é? Imperativo é você dar um comando para alguém fazer alguma coisa, que geralmente é caracterizado pelo quê? Pelo verbo, pelo verbo. Quando eu digo abra, pronto, tá ali o imperativo. Abra o livro. Ah, tá, mas
Tem esse caráter rude? Depende. Você pode colocar junto da palavra um por favor. Então quando você pede para alguém, abra a porta, por favor, ou feche a porta, por favor, está muito frio, ainda que você tenha sido educado e usado o por favor, caracteriza um imperativo. E como é que é o imperativo negativo? Coloque a palavra não na frente. Não abra. Posso pôr o por favor? Pode. Não abra o livro, não ligue o ar-condicionado, por favor. Mesmo que você use o por favor, você consegue perceber que o imperativo está sempre norteado pelo verbo imperativo afirmativo, ou seja, um comando afirmativo. Coloca só o verbo na frente da estrutura. Negativo, coloque o não, que no inglês vai ser representado pela palavra don't. E é claro que quando a gente fala de imperativo, algumas coisas são prerrogativas básicas. Criatura, não dá para falar de imperativo em outros tempos verbais. O comando é agora, é presente. Entendeu? Como é que fica imperativo no passado? Que no passado, cara, já acabou. Como é que dá um comando no passado? Entendeu? Então veja, o tempo, né, a estrutura do imperativo vai usar o tempo verbal do presente, tanto para afirmativa quanto para negativa, por uma questão de lógica. Mas, ainda que num primeiro momento esse conteúdo pudesse ter sido encerrado em 1 minuto e eu dizer, não, comece com o verbo para afirmativa, então coloco o verbo na afirmativa diretão lá na frente da estrutura, e para fazer negativa começa com don't, que é o nosso não. Mas eu posso começar o meu imperativo com um pronome. Então, eu quero aqui te mostrar alguns casos especiais para você de fato ter a aula de imperativos mais completa do país. Em nenhum outro lugar você vai achar o que eu vou te passar aqui agora. Mas desfranza a testa, não fica com essa ideia, ai meu Deus, o Renato vai complicar. Que complicar, eu tô aqui para facilitar. Nada é tão difícil quanto parece, é uma questão de dedicação e você vai ver que o assunto aqui realmente, em relação a outras coisas que a gente já estudou, ele é muito fácil. Mas isso cai na prova. E se cair um dos casozinhos especiais que eu te passei e o resto do país não sabe, você já sai na frente, né? Então vem comigo aqui, vamos lá. O nome em inglês é imperatives, tá? Com essa sílaba tônica aqui, ó. Imperatives. E aí o que acontece, né? As formas do imperativo dos verbos possuem vários usos específicos e com propósitos semelhantes. Ou seja, não é um único uso. Não é uma única coisa que é você, por exemplo, dar um comando, né? Ainda que quando eu vá desmembrar tudo que eu coloquei aqui nessa listinha possa se desmembrar em comandos, mas eu estou chamando aqui de usos específicos. Veja, para dar ordens. Bom, daí a própria palavra imperativo já remete a isso. Mas para dar instruções. E essas instruções, querido, olha aqui, ó, ela pode ser tanto instruções quanto aquilo que alguém tem que fazer, como podem ser um passo a passo de uma receita de bolo, por exemplo. Você já percebeu como todas as receitas, elas usam imperativo? O cara fala, pegue uma vasilha de tal tamanho, coloque 2 xícaras de leite, né? Adicione, é sempre um verbo, cara. Então quando eu falo de instruções, eu posso estar falando tanto de uma receita de bolo, de instruções que você recebe diretamente, ou um manual de qualquer coisa. Um manual de como montar uma impressora 3D. Cara, vai ter imperativo lá, faça isso, faça aquilo, até porque você espera uma linguagem direta e específica quando você vai tratar de alguma instrução para alguma coisa. O cara não vai ficar fazendo um texto de, olha, seria interessante que você abrisse a caixa e retirasse com cuidado. Ah, não. Abra a caixa, retire com cuidado o equipamento. Entendeu? É isso. O que mais? Para alertar ou avisar alguma coisa também está bastante óbvio, né? Então, por exemplo, assim, né? Não pise, né? Você está diante de um terreno que não foi ainda tirado dali todas as minas terrestres. O cara colocou uma placa não pise, cara, não pise, né? É um alerta. Para encorajar também pode, a gente vai ver alguns casos, para convidar também é possível. Vamos lá, vamos desmembrando cada um desses aqui, mas sempre imbuídos do bom senso que vai nortear o próprio assunto, tá? Por favor, nada de suposições mirabolantes aí, olha lá. Alguns exemplos do imperativo usados com o verbo go. Como assim? Já estou tratando de um caso específico, tá vendo? O verbo go, que normalmente é o verbo ir. Por que o tio Rê diz aqui que é normalmente? Porque a palavra go pode compor algumas expressões idiomáticas no inglês. Por exemplo, go swimming, né? Quando a gente fala de go swimming, e ele é muito usado com atividades desportivas, tá? 2 M's. Go swimming significa nadar. I like to go swimming. Eu gosto de nadar. É usado também quando a pessoa fala que gosta de esquiar com 2 I's, ó. Go skiing, tá? Go skating, etc. Então, aí, o verbo go pode vir a compor algumas atividades esportivas, e aí você não traduz ele literalmente. Aliás, preciso mesmo agora fazer um parênteses e te dizer por que eu abomino tradução ao pé da letra? Não, né? Não.
Você já tá vacinadão, né? Tudo bem. Agora fecha aqui comigo, apaga tudo, ó. Então, vou falar de imperativos focados no verbo go. Já se trata de um caso específico. Quando for um imperativo comum, gente, ele sempre vai se referir à segunda pessoa. Peraí, o que é segunda pessoa, tio Rê? Para tudo, vem comigo. Quando nós estudamos os pronomes pessoais. Eu não tenho preguiça de revisar com você não, tá? Aliás, sempre tive raiva de professor que diz assim, você já devia saber. Porra, cara, eu preciso relembrar com você. Por que o cara fica de preguiça e não relembra, né? A gente estudou esses pronomes aqui, ó. I, you, he, she, it, né? O we, o you de novo e o they, tá bom? Tá aqui, ó. Esses daqui são chamados de pronomes sujeitos, tá? E você veja então que esse aqui é o primeiro pronome, esse aqui é o segundo, ou seja, primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, porque esse you daqui de baixo, ó, ele compõe esses três últimos que são pronomes do plural, tá? Então a tradução, nós, vocês, eles ou elas. Então eu tenho um you que é primeira, aqui, segunda, ó, esses são dos plural. Segunda pessoa do plural, eu tenho um you que é segunda pessoa do singular. É lógico que quando eu dou um comando é para você que está ouvindo o comando. Então é lógico que o imperativo se refere à segunda pessoa do singular, lá dos pronomes pessoais que a gente já estudou, tá bom? Fica fácil de visualizar assim, não fica? Imagina se eu viesse de preguicinha, você deveria saber. Não, né, cara? Eu tenho raiva de professor assim e eu sei que você não tem nenhum professor assim. Professor, não é bem assim. Não vamos falar disso. Agora, olha só. Eita, vamos lá. Deixa eu escrever o you aqui de novo. Então ele está se referindo a este cara como segunda pessoa do singular. Então o imperativo comum, ele é usado com a segunda pessoa do singular you. Por quê? Porque, cara, quando você dá o comando para alguém, é para a pessoa com quem você está falando. Se eu te der um comando e eu digo vá lá, pode ir, né? No sentido, vá. Eu digo go, é você. Eu não preciso dizer você vá. Se eu tô te olhando e faço o comando, você sabe que implicitamente é você. Legal? Então tá bom. Aí eu tenho afirmativa, que é usar diretamente o verbo, tá vendo? E negativa começa pela partícula don't. Don't go, não vá. Legal? É isso. Então, afirmativo, geralmente caracterizado assim, direto com o verbo. Negativo, sempre com a partícula don't na frente. Agora veja lá, e se eu quiser usar com a primeira pessoa? Tanto a primeira pessoa do singular, quanto a primeira pessoa do plural. Como assim, professor? Olha aqui comigo. Até aqui, ó, até esse traço que eu vou passar, são pronomes tudo no singular, tá? Esses todos da primeira parte aqui, ó. Esse aqui é o primeiro, né, a primeira pessoa do singular. E esse aqui é a primeira pessoa do plural. Quando eu for usar com esses caras aqui, ó, tá? Aí olha o que vai acontecer, ó. Eu posso dizer, let me go. Por quê? Quando eu digo para alguém, me deixe ir, ó, começou direto com o verbo, como é o imperativo, e o go que a gente está tratando tá ali. Mas por que ficou o me? Por que ficou o me? Se eu estou falando de eu aqui, de nós aqui, ó. Ficou pelo seguinte, vamos relembrar? Vamos relembrar? Não custa nada para mim, não custa nada. Ó, deixa eu só apagar isso aqui para a gente ficar com o que interessa. Esses pronomes todos que eu escrevi aqui são pronomes sujeitos. E eles têm um outro tipo de pronome que vem aqui depois deles, que tem a mesma tradução, só que são usados depois do verbo. Esses carinhas todos aqui, vou escrever do lado, são usados antes do verbo ao qual se referem. Só que o I corresponde ao me. O you não muda, lembra? O he corresponde ao him. O she corresponde ao her. O it não muda. Vamos para agora para os do plural. O we corresponde ao us. Como eu já disse, o you não muda. E o they corresponde ao them. A diferença é que se essa primeira coluna é usada antes do verbo, essa segunda coluna é usada depois do verbo ao qual se refere. Então quando eu venho para cá, eu percebo que o tal do eu está sendo usado depois do verbo. Me deixe ir, é um comando, deixe-me ir, let me go. Mas o que acontece? Se é depois do verbo, ó, esse I vai virar me, porque depois do verbo ao qual se refere. Entendeu a diferença entre eles? Por isso que ficou assim, tá? E se fosse negativo? Don't let me go, não me deixe ir, don't let me go, tá? Quando eu quero usar o we, olha como é que fica. Por que fica let's go? Por que fica assim esse let's? Todo mundo conhece esse cara do inglês, todo mundo conhece o let's go. Vamos nessa, até a gente fala às vezes brincando, né? E aí galera, vamos nessa, ó, let's go, fala brincando. Porque esse let's é a abreviação de let us go. Let us go ficou let's go. Ou seja, não apareceu porque está ali na forma contraída, mas olha aqui comigo, ó. Esse carinha que é o apóstrofo S, ele equivale ao us.
ao us, mas da onde esse us? Olha aqui comigo, ó. Eu não estou falando do we, mas como está depois do verbo, ele tem que virar us. Entendeu da onde surgiu o tal do let's? O let's go, ele na verdade é a forma contraída de let us go. E daí na negativa eu só coloco o not aqui no meio, tá? Eu só uso o don't no início da frase. Como agora a negativa vem no meio, vai ficar assim. Let us not go. Não vamos ir, tá bom? Não vamos ir. Legal, né? E aí a gente pode ter também, vou limpar tudo agora, com a terceira pessoa do singular e do plural. Ó, he, she, it é a terceira pessoa do singular e they é a terceira pessoa do plural. Quer que eu te mostre? Tá aqui, ó. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. He, she, it representa a terceira. Tá, e a do plural? Primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Que olha como é que fica lá do outro lado. Olha como é que esses caras ficam. Olha como é que fica lá do outro lado. Ficou confuso? Ah, danado, olha aqui o que eu faço, ó. Vou deixar lindão esse troço para você enxergar. Limpei, limpei. Limpei aquilo que não nos interessa mais. Vou limpar mais ainda, ó, só para ficar bonito para ti, tá vendo? Estamos falando agora de he, she, it e do they. Pronto, esse é o foco. Então vem comigo aqui, ó. Quando eu digo deixe-o ir, deixe ele. Como está depois do verbo, esse ele, he, vai virar him, só porque está depois do verbo. Não deixe-o ir, don't let him go, porque daí realmente o don't veio na frente, tá bom? Legal, né? É isso, queridos. Então aqui só dessa brincadeira do go aqui já rendeu bastante, hein? Importante o foco na negativa. Quem é amigo avisa é. Depois não deixou novela de fita amarela pintada com o nome dela, eu avisei, beleza? Eu avisei. Os caras amam negativa, porque algumas estruturas negativas, estrutura, lembra que a ESA gosta de estrutura? Elas são meio esquisitinhas. Então, vá para a prova sabendo fazer o negativo das formas do imperativo. Vambora. Olha lá. Imperativo na voz passiva, ah não, tio, aí você está complicando muito. O que é a voz passiva? Olha aqui para mim, vamos relembrar. Voz passiva, para de criar um monstro na sua cabeça. É uma mera inversão da frase. Se eu digo, ele escreve livros, ó, eu vou trocar a posição do sujeito com o objeto da frase. Não vou precisar lembrar você que sujeito não é sempre uma pessoa, né? E objeto não é sempre uma coisa. Ah, mas você falou que você lembra, então tá bom, vamos lá. Sujeito não é sempre uma pessoa, é aquele ou aquilo que faz a ação do verbo. E objeto não é sempre uma coisa, é aquilo ou aquele que sofre a ação do verbo. Voz passiva nada mais é do que uma inversão, que acontece em cima do verbo. Então olha só, ó, tem aqui o verbo principal. Escreve. Ele escreve livros. Eu tenho aqui ele, livros, escreve. Travei o verbo principal. A frase gira em cima dele, ó. Quem está atrás passa para frente, quem está à frente passa para trás. Então, em vez de eu dizer ele escreve livros, eu digo livros são escritos. É isso. E eu vou aplicar isso na no nosso imperativo. Legal? Dá uma olhadinha como é que fica. Eles não são muito comuns, já estou te dizendo aqui, mas eu falei que eu ia trazer a aula mais completa de imperativos. Mas vamos lá, ó. Não seja pego de surpresa. Qual é a essência da voz passiva? A essência da voz passiva é você eliminar o sujeito. Quer porque ele não é importante ou porque ele não existe mesmo, tá? Então quando eu digo assim, pode usar meu carro, o meu carro foi lavado, para você não interessa quem lavou. Então eu uso o meu carro foi lavado. Não estou focando em quem fez a ação, mas no que foi feito, porque é o que te interessa, é você que vai usar o carro, certo? Então, quando eu digo não seja pego de surpresa, o foco não é dizer quem vai te pegar de surpresa. Então eu tenho aqui uma voz passiva inserida dentro de um imperativo, começando na negativa com don't. Legal? Então, em vez de dizer alguma coisa direta para você, don't, né, você não faça alguma coisa, eu digo não seja pego de surpresa, porque daí você não é quem vai pegar alguém de surpresa, você é o objeto da frase, certo? É nesse sentido, inversão de sujeito e objeto, que é a voz passiva, tá bom? Claro que você pode a qualquer momento voltar na nossa aula de voz passiva, né, ou adiantar, não sei em que ordem que ela vai estar aqui na nossa matriz, para você estudar um pouquinho isso, para ver como é que funciona, tá bom? Olha o outro exemplo. Let them not be forgotten. Então, se eu tiro esse not, né, seria o quê? Let them be forgotten. Deixe-os serem esquecidos. Não os deixe, eu só acrescentei a negativa aqui, naquele modelo que a gente já viu anteriormente, ó, que o not passa para cá, ó, para depois do let, tá bom? Então, ó, let them not be forgotten, não deixe-os, não deixe eles, tá? Serem esquecidos, tá bom? Então aqui essas frases estão na voz passiva porque não estão focando no sujeito, né? Ou seja,
Não seja pego de surpresa, eu não estou dizendo quem vai te pegar de surpresa. Não deixe-os serem esquecidos, eu não estou dizendo aqui quem vai esquecer. Por isso que é caracterizado na voz passiva. Voz passiva tem por finalidade esconder, né, omitir ou não mencionar o sujeito. Maravilha, vamos caminhando que já estamos chegando para mais da metade da nossa aula. Os imperativos simples, usados com a segunda pessoa do singular, são os mais comuns. A gente já falou disso. Por quê? Porque tem o you, esse you não aparece na frase, mas ele está implícito. Porque quando eu vou dar um comando para alguém, que é o imperativo simples, né? Eu dou o comando para a pessoa com quem eu estou falando. Então, se eu dou esse comando, ou faço esse convite, ou enfim, essa instrução, né? Por exemplo, assim, você está aprendendo a montar e desmontar um fuzil. Aí eu dou um comando, faça tal coisa. Né? Veja, eu não preciso dizer você faça. Se você está comigo ali, eu sou instrutor e estou te ensinando, eu só digo faça, o você está subentendido. E esse aqui é o caso mais comum mesmo dos imperativos. Vamos a alguns exemplos, tá? Olha lá, tell them to go home. Quando eu digo diga a eles para irem para casa, é para você dizer para ir para casa, né? Quando eu digo shut up, que é o nosso fique quieto, é para a pessoa com quem eu estou falando. Então tem o you por trás disso. Give me your answer by tomorrow. Me dê sua resposta até amanhã. Esse by aqui tem a função de até. Beleza, mesma coisa. Negativo, que lindo. Don't let any of the kids leave the party. Não deixe qualquer das crianças sair da festa. Isso aqui é uma preocupação que a gente sempre tem, né? Eu, pelo menos que sou pai, um monte de criança, filho de um monte de gente, você é super responsável, você fala o quê? Tem que ter alguém na porta da festa deixando todo mundo preso lá dentro. Meu Deus, tá? Então não deixe, pretend, meu Deus, que palavrinha traiçoeira, né? Pretend não é pretender. Pretend é o verbo fingir. Então olha lá, não finja que você nunca o viu. Don't pretend you never saw him, tá? Aqui a gente tem duas na negativa. Make sure, a gente vai traduzir por certifique-se. Make sure everybody sees you, ou seja, certifique-se de que todo mundo veja você. Legal? E um outro aqui, usando todos direto com o verbo, tá vendo? Come for dinner tonight, que é um convite, né? Lembra que eu te falei que podia ser usado para convite? Venha para o jantar hoje à noite. Mesmo que seja um convite, tu tá dando um comando para a pessoa, né? Normalmente assim, com um grau de informalidade maior, né? Quando você faz um convite para um amigo, você não vai virar para ele e falar, eu gostaria muito que você viesse até minha casa para a gente jantar. Você vai falar, vai na parada que a gente combinou. Não vou permitir que você não apareça. Então a gente tem esse grau de intimidade e aí a gente fala assim com os amigos, com as amigas, enfim, né? Aí você pode usar esse convite, que ainda que seja um imperativo, ele não é rude. Isso é importante, a gente vai ver aqui. Muitas vezes pode acontecer sim do imperativo parecer meio rude, né? Porque é um comando. E a gente tem N maneiras de lidar com isso ou de amenizar isso. Vamos seguir aqui no nosso estudo. Olha lá, leia comigo. A forma imperativa por si só pode ser considerada bastante contundente, abrupta ou até rude. Para deixarmos o discurso mais educado, quero dar uma amenizada, podemos adicionar expressões como por favor, que em inglês é o famoso please, né? Ou será que você poderia? Ou outras, né? Então vamos dar uma olhada aqui nisso aqui. Por quê? Porque a forma imperativa é caracterizada pelo uso do verbo na frente da estrutura. Mas mesmo assim eu posso colocar um por favor. Dá uma olhada aqui alguns exemplos que, né, a gente consegue uma maneira de deixar ele mais suave. Tá aqui o verbo, caracterizando imperativo. Esse please eu coloquei na frente para dar uma amenizada. Please tell her to wait for us. Por favor, diga a ela para esperar por nós. Esse please poderia vir aqui, tá? Ele poderia vir aqui. Poderia ser tell her to wait for us, please. Aí viria com uma vírgula, tá legal? Olha só o would. O would, esse carinha aqui, o would, ele sempre faz uma coisa no inglês. Ele faz com que qualquer verbo que acompanhe ele no português termine pelo equivalente do ia. Então, would you close, quer dizer, você fecharia a janela? Ele caracteriza o imperativo, mas ao mesmo tempo ele dá uma amenizada, tá? Hand in, eu sei que você sabe que hand é mão, mas hand in é o verbo entregar em mãos. Então, você entregaria em mãos o seu relatório até quinta, por favor? Super educada essa frase e ainda assim é um comando. Would you hand in your report by Thursday, please? Legal, né? Número 4, de novo, o uso do please, assim como a número 5, né? Please don't let any of the kids leave the party. Essa frase foi repetida já da anterior. Por favor, não deixe as crianças saírem da festa. E
por favor, certifique-se de que todo mundo vê você. Também uma frase que a gente viu antes, mas agora com esse amenizador aqui, para fazer o discurso soar menos rude, né, ou menos contundente, esse tipo de coisa, né? Ainda mais hoje, né, você que é militar não tem isso, mas a geração do mimimi, você fala um pouco mais direto com a pessoa, ela fala, vou te processar, você está sendo agressiva. Ah, meu Deus, vou te contar, ainda bem que com vocês não tem essa frescura. Agora vamos lá. Imperativos com a primeira e terceira pessoa não são tão comuns, né? Que é o quê? Primeira e terceira pessoa do singular e do plural, né? Então isso aqui é a primeira pessoa e a terceira pessoa. No entanto, há algumas expressões comuns que os usam. Vamos dar uma olhadinha, ó. Let me see, porque a primeira pessoa sou eu, I. Como é que eu vou usar? Eu coloco aqui, ó. Por estar depois do verbo, o I vai virar aquele me, que é pronome objeto. Tá? Então isso aqui equivale ao nosso deixe-me ver, let me see, tá? E a terceira pessoa, quem que é? Não era o we? Nós, ó, let's go. Lembra que eu te falei que isso aqui equivale ao let us go? Por quê? Porque o we, quando eu quero usar a ideia do nós, depois do verbo, ele vira us. Então aqui tá depois do verbo, só que ele tá disfarçado assim, tá bom? Mesma coisa na número 3, ó. Let's not wait any longer. Não vamos esperar mais tempo. Any longer tem a ver com isso, esperar por mais tempo. E aqui, let her think about it. Deixe-a pensar sobre isso. Daí aqui a gente tá falando da terceira pessoa do singular, que era o she e que virou her, tá bom? Enfim, apesar dele dizer que não são tão comuns, a gente também consegue ver isso aqui com certa frequência na língua. Então, eu não vejo por que isso não possa cair na sua prova, tá? Quanto ao uso da língua, não são tão incomuns assim, não. Tá legal? Estamos quase chegando lá. Imperativos enfáticos. O que é enfático? É algo que serve para dar ênfase. ênfase é dar destaque. Então tá bom, vamos tentar entender esse cara aqui. Há duas maneiras de se acrescentar ênfase a um imperativo, ou seja, de se dar destaque. Às vezes, o pronome you pode ser adicionado a imperativo simples. Olha que coisa mais interessante isso aqui que eu trouxe para ti. O imperativo já tem implícito dentro dele o você. Porque se eu estou dando um comando, é para você com quem eu estou falando. Se você está me dando um comando, você vai falar, você, Renato. O you está implícito na fala de quem a pronuncia, certo? Beleza, de um dos interlocutores. Mas eu posso colocar esse you, assim, explícito na frase, tá? Para poder dar ênfase, para poder dar destaque. Dá uma olhadinha aqui, ó. E aí, olha que interessante, né? Ó, para dar ênfase ou especificar a quem o imperativo é dirigido, tá? You wait until your turn. Aqui vai ser num contexto em que você tem um lugar com muita gente e você fala assim, ó, você espere até a sua vez. Shut up, you, né? Você fique quieto. Enfim, esse you está destacado aqui porque ele pode simplesmente entrar para dar ênfase, não é necessário que ele apareça, né? You wait here till I come back, ou seja, você espere aqui até que eu volte, né? You watch the back door, ou seja, você vigie a porta de trás enquanto eu saio e verifico o que está acontecendo, diz a frase, né? You watch the back door while I go outside and check what's going on. Legal? Então é isso, aqui a gente tem uma última frase para a gente encerrar nossa aula que diz: os exemplos com you podem não parecer imperativos enfáticos, mas são. Então, se cair isso aqui na tua prova, é um uso super específico e você saiba que é possível que esse you apareça, tá bom? O pronome you pode ser omitido, a gente já sabe que no imperativo simples isso acontece, né? E o sentido permanece o mesmo porque o you é implícito. Então, esse you, na verdade, quando ele diz aqui que é opcional no sentido de você querer ou não dar ênfase, porque todo imperativo, de certa forma, refere-se ao you, você. Legal? Ficamos por aqui. Essa é a nossa aula super completa com casos especiais do imperativo, que podia ser resumida em afirmativo começa com verbo, negativo começa com don't, mas agora tu bate no peito, você pode dar aula desse assunto para os outros. Agora é claro que nem tudo é tão difícil quanto parece, né? E a nossa atitude em relação ao conhecimento, em relação ao estudo é que vai determinar o teu sucesso. Fique muito tranquilo, vou lhe passar tudo aqui da maneira mais completa e tranquila possível. Legal? Aproveitando para relembrar coisas que a gente já estudou. A aula de hoje, conforme você já viu na nomenclatura, gerund and infinitive, ou como alguns dizem, gerunds and infinitives, porque se refere aos usos do gerúndio e do infinitivo. Que via de regra funciona assim, ó, dá uma olhadinha aqui na nossa tela. Todo mundo associa gerúndio com o quê? Com ing.
né? Ah, não, apareceu ing, o cara já fala gerúndio, gerúndio. Poxa, será? Será? Bom, já vamos ver isso aí. E infinitivo é sempre quando eu pego a partícula to mais um verbo na forma básica, tá? O que eu quero dizer com verbo na forma básica, basic form? É que eu não posso mexer nesse verbo. E aí eu estou diante de uma estrutura que é caracterizada pelo pelo infinitivo em si. Bom, vamos tentar lembrar de uma coisa aqui. O que é o infinitivo? Infinitivo é o verbo na forma crua dele. É o verbo que você ainda não flexionou. Como assim? É o verbo que você ainda não usou. Quando você diz eu falo, falo já está conjugado na primeira pessoa do singular no presente. Eu falo, tu falas, ó. À medida que eu vou mexendo no verbo, eu estou flexionando ele. Eu falo, tu falas, ele fala, falamos, falais, falam. Ou seja, todas as vezes que o verbo muda, e dependendo também do sujeito e do tempo verbal, eu flexionei ele. Mas como é que é o verbo sem estar flexionado, sem estar sendo usado com sujeito algum? Falar. Daí a gente aprende que existem algumas terminações que caracterizam os verbos no infinitivo no português. Verbos que terminam em ar, ir, or, por exemplo, falar, correr, sorrir, compor. Não é verdade? É isso. Então veja, e aí nascem os macetinhos errados no inglês. Ah não, toda vez, eu já vi gente falando isso, toda vez que eu tiver a partícula to e colocar um verbo depois dela, esse verbo tem que estar na forma básica, tem que estar na forma básica, né? Isso não é bem verdade, tá? É verdade que o to, seguido de verbo na forma básica, caracteriza o infinitivo. Mas, por exemplo, a gente tem uma expressão em inglês, que ela é a expressão que diz estar ansioso por alguma coisa, mas não ansiedade no sentido negativo, ansiedade no sentido bom, de expectativa. E aí você diz assim, ó, eu estou ansioso por ver você de novo, né? I am, olha a expressão idiomática, ó, looking forward, ó, opa, saiu um R a mais ali, peraí. I am looking forward to, ó, seeing you again. Como assim? Não, é só um exemplo para te mostrar que eu não posso decorar esse macetinho de que sempre depois do to eu vou ter um verbo na forma básica. Não, aqui eu coloquei o ing. É só um exemplo, tá? Então, grande parte das vezes, sim, um verbo depois da partícula to vai estar na forma básica, mas não diga sempre, tá legal? É isso. E agora vamos para a segunda parte do que eu tenho para comentar antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Deixa eu apagar tudo aqui para ficar lindo, que é o seguinte. A gente vem carregando um macetinho conosco de longa data, né? Olha aqui para mim. Tem muita gente que associa o ing com aquilo que está acontecendo, que é aquela esticadinha no verbo, lendo, fazendo, correndo, estudando. E aí decorou isso e pronto, leva isso como lei para sempre. Não! Desde o início do nosso curso que a gente decorou um macetinho que dizia assim, lembra? Eu falava, complete a minha frase com o que vier à cabeça. E a frase era assim, ó, tudo que está acontecendo tem ing, né? Ó, nós estamos estudando, we are studying. Pois bem, mas qual era o macetinho? Tudo que está acontecendo tem ing, mas nem tudo que tem ing está acontecendo. É justamente isso. Então eu não posso mais, aliás, se você me acompanha há algum tempo, tu tá proibido de associar ing com o que está acontecendo. Até porque nessa nossa jornada sensacional do conhecimento da língua inglesa, a gente tem visto que o ing às vezes nem verbo é. Ele não vem só como um sufixo atrelado a um verbo. Ele pode, por exemplo, criar um adjetivo. Olha aqui, ó. Você não conhece a palavra interessante no inglês? Ó, interesting, que o britânico pronuncia interesting, tem ing e nem é verbo, é adjetivo, né? Então, você não conhece, por exemplo, a palavra understanding? Olha isso aqui, a gente já falou disso, hein? Eu tô aqui para te lembrar, ó. Tem ing e embora nasça do verbo understand, que é o verbo entender, mas isso aqui é o substantivo entendimento. Então aqui eu tenho um adjetivo que termina com ing e aqui eu tenho um substantivo que termina com ing. Então, não posso sair achando que toda vez que eu tenho ing numa palavra é um verbo no gerúndio, tá? Às vezes vai se tratar de outras estruturas. Mas hoje, de fato, apesar da gente relembrar dessas coisas, o foco é se tratar de gerúndio, infinitivo, como essas estruturas vão impactar a frase e como, por vezes, elas mudam aquilo que você está dizendo. Nós vamos trabalhar agora num grau de crescimento, tá? De conhecimento do básico para até algo bastante complexo que alguns nativos teriam dificuldade de saber a diferença. Vem comigo, olha só. Então,
O gerúndio é caracterizado pelo acréscimo da partícula ing. Isso eu não posso negar, não é verdade? Só não posso achar que tudo que tem ing é algo no gerúndio. E dessa forma pode atribuir funções gramaticais diferentes às palavras. Foi um exemplo do que eu dei aqui, né? Então o ing pode mudar as palavras. Assim sendo, não se pode achar que sempre que uma palavra é acompanhada do ing, ela terá uma característica de ação em andamento. Não preciso nem ficar falando de novo o que eu falei aqui. Vamos aos exemplos. Olha só. Então tem alguns exemplos aqui. Olha que legal. O gerúndio pode ser usado como sujeito, característica número 1, ou complemento, característica número 2, ou objeto de uma frase, característica número 3. Por isso que eu trouxe 3 exemplos, né? Reading helps you learn new vocabulary. Eu sei que algumas pessoas traduzem como ler ajuda você a aprender novo vocabulário. Agora vamos entender por que é sujeito da frase? Como é que eu descubro o sujeito de uma frase? Eu preciso perguntar para a frase quem ou o quê? Toda vez que eu olho para uma frase e pergunto, tá, mas quem? Ou eu pergunto, o quê? E eu acho a resposta, eu achei o sujeito. Então tá aqui o verbo. Ó, vou olhar para o verbo e vou fazer essa pergunta. Ajuda você a aprender novo vocabulário. Quem ajuda? Não é exatamente quem. Então vou para a outra parte. O que ajuda você a aprender novo vocabulário? Ler. Então ler é um substantivo que tem função de sujeito na frase porque desempenha a função de dizer quem faz a ação do verbo. É isso. Mas por que eu não gosto muito da tradução de ler ajuda você? Porque ler parece verbo. A palavra ler parece verbo, não parece? Mas na verdade a melhor tradução para isso aqui, sabe qual é? É você traduzir assim, ó. Deixa eu limpar esse slide. É você traduzir assim, olha como fica claro agora. A leitura ajuda você a aprender novo vocabulário. Aí você consegue ver bem direitinho o que eu disse aqui antes, ó, que o ing, ó, pode caracterizar um substantivo. Um substantivo. Peguei o verbo ler, de fato é o verbo ler, read, isso é o verbo ler, e pus o ing para criar o nome do substantivo, leitura. Então essa é a tradução. A leitura ajuda você a aprender novo vocabulário, e de fato ajuda. Mas ele também pode ser um mero complemento da frase, vindo, portanto, depois do famoso verbo to be. Então, ó, Michelle's favorite hobby is reading. Ou seja, o passatempo favorito da Michelle é ler, tá? Ler. Aqui no sentido também de a leitura, tá? Legal, né? E aqui, então, entenda que isso aqui não é o present continuous, tá? Isso aqui não tem como traduzir está lendo, não. Isso aqui eu digo que algo é a leitura. E o último aqui, ó, o verbo like pode tanto ser seguido de gerúndio quanto de infinitivo, tá? E quando ele tá seguido aqui, ó, esse cara tem papel de objeto, peraí. Se ele tem papel de objeto, ó, eu gosto. Quem gosta? Eu, sujeito da frase. Mas quem gosta, gosta de alguma coisa. Quem sofre a ação de gostar aqui é a atividade da leitura. Então ela tem função de objeto. Né? Porque o objeto é quem sofre a ação do verbo. Logo, embora muitos professores traduzam isso aqui como eu gosto de ler, não é. Isso aqui é um substantivo que significa eu gosto de leitura, tá? É isso. Aí você entende por que tem função de objeto na frase. E aqui eu estou trabalhando justamente com os conceitos que você também tem no português. O mesmo conceito, a mesma ideia que você usa para descobrir o sujeito ou o objeto de uma frase, a gente está aplicando aqui. Legal? E quando eu quero fazer o negativo? Vou te dar um bisuzaço agora, tá? Decore isso aqui, ó. Tanto no gerúndio quanto no infinitivo. Eu sei que a gente ainda não falou do infinitivo. Para fazer negativo, você vai colocar not na frente da estrutura. Not na frente da estrutura do gerúndio ou na frente da estrutura do infinitivo. É o not, não é o don't. Ó, he enjoys not doing anything. Eu sei que no primeiro momento pode soar esquisito isso, tá? Mas ó, se esse not não tivesse aqui, ficaria ele curte fazer nada, tá? Então esse doing anything aqui é no sentido de não fazer nada. Então, o que vai acontecer, tá? Esse N pede uma frase negativa, então vou trazer o negativo para dentro, not. Mas o not vem na frente do meu no meu gerúndio, tá vendo? Então sempre eu vou acrescentar o not no gerúndio ou no infinitivo na frente dessas estruturas. Ó, the best thing for your recovery is not smoking, tá? A melhor coisa para sua recuperação é não fumar. Não dá para usar no, não dá para usar don't.
Decora isso, anota. Tanto para gerúndio quanto para infinitivo, eu vou acrescentar a palavra not. Principalmente no infinitivo, você vai perceber onde as pessoas erram muito. Ou seja, tua banca tem toda a chance de cobrar isso aqui. Infinitivo, o que era mesmo? O infinitivo se caracteriza pelo uso da partícula to, seguida de um verbo na forma básica. Eu não tenho preguiça de repetir, tá? Mas veja, não posso achar que toda vez que tem o to, o verbo depois está na forma básica, tudo bem? Mas ele vai ter as mesmas funções do gerúndio, que era o quê? Definir quem é o sujeito, o complemento ou objeto de uma frase. Os mesmos três. Olha aqui, ó. To study is important, que eu vou traduzir como estudar é importante. E esse estudar não é verbo. Eu sei que você está traduzindo como estudar, né? Mas é o estudar o quê? O nome da atividade. Não é verbo. Como é que eu sei que estudar é um verbo ou não é? Porque quando você tem a palavra estudar, tem que estar representando uma ação. Olha lá, eu tô vendo a pessoa, né? Eu tô vendo a pessoa em cima dos livros e eu falo, ó, nem adianta convidar pra gente jogar bola. O cara só pensa em estudar. Sim, daí é uma ação. Agora, quando eu digo que estudar é importante, ninguém tá fazendo nada. Daí esse estudar tem função de sujeito na frase, que é o que a gente tá vendo agora. Legal? Mas, tio Rê, eu não poderia dizer assim, ó, studying is important. Eu não poderia dizer assim. Na verdade, não só poderia, como o uso do gerúndio ou ing, ele é mais comum do que essa forma que a gente está vendo. Então, em grande parte das vezes, o gerúndio, principalmente no início de uma oração, de uma frase, ele é mais comum de ser usado, tá? Então, essa forma que a gente está vendo aqui, infelizmente, ela não é tão comum quanto o uso do gerúndio, por incrível que pareça. Beleza, limpei tudo, vamos para o segundo caso, que diz o quê? The most important thing is to study. De novo, complemento do verbo to be, tá vendo? Igualzinho era o gerúndio. A coisa mais importante é estudar. E ele pode ser objeto da frase. Por quê? Eu digo, ele quer, achei o verbo. Quando eu pergunto pro verbo quem ou o quê, estou descobrindo o sujeito. Quem quer? Ele. Opa, então é o sujeito mesmo. Mas quem quer algo, né? E esse algo aqui, ó, que sofre a ação de ser quisto por alguém, é o meu objeto da frase. Então, embora a tradução seja ele gosta de estudar, isso aqui, o verbo tá aqui, isso aqui representa o objeto da frase, tá? Cuidado com essa história de achar que tudo que tem to mais verbo na forma básica é verbo. Isso aqui tá fazendo a vez de um substantivo que representa o nome da atividade, como era no primeiro item aqui, e que é o objeto da frase, tá bom? Objeto é aquilo que sofre a ação do verbo. Que legal. Bom, feito isso, o que eu te disse do negativo? Para os dois, coloca o not na frente. Na frente do quê? Dessas estruturas. Vai ficar esquisito. Mas eu já vi muita gente que pegou essa frase aqui, ó, e disse assim, cadê fulano lá na festa? Ele decidiu não ficar. Daí a pessoa diz assim, ó, ele decidiu não ficar. He decided, se ele decidiu ficar, he decided to stay, né? E se ele decidiu não ficar? He decided to don't stay. Eu vou dizer uma coisa aqui pra você que eu quero que você anote, porque como linguagem é uma coisa que às vezes é muito subjetiva, tem coisas que não dá pra dizer nunca. Mas agora eu vou te dizer, nunca no inglês, nunca você vai conseguir usar o to don't. Não existe to don't no inglês. Não existe to don't, não fale isso. Tá bom? Não existe, se aparecer to don't na tua prova, tá errado de propósito, para ver se você identifica isso. Quando eu quero fazer negativa do infinitivo, é not to. Pode parecer um esquisito no primeiro momento para quem não tá familiarizado com a língua, mas depois fica bem facinho. Então olha lá, ó, ele decidiu não ficar. He decided not to stay, assim como eu usei o not aqui na frente dessa frase. Eu decidi não ficar. I decided not to stay. Eu não falei que a gente ia usar o not na frente da estrutura? Estou usando o not na frente da estrutura do infinitivo. Tá aqui o infinitivo, usei o not na frente, tá? Então olha lá, ó. A coisa mais importante é não desistir. The most important thing is not, daí vem o infinitivo, to give up. O not é usado na frente da estrutura, tá vendo? Embora essas frases do infinitivo estejam corretas, quais? Essas daqui, ó. Essas daqui, ó. Tá? Elas não soam natural na língua inglesa, do verbo soar, de som, porque tem gente que fala de suar, aí não sua, né? Não, soar, som, tá? A forma do gerúndio é mais utilizada, como eu já havia dito. Vamos para alguns outros casos pontuais e agora a gente vai elevando o grau de dificuldade. É hora de anotar, hein? Vem comigo. Olha só o que eu digo aqui, ó. Quando se tratar de um objeto na frase, objeto é aquilo que vem depois do verbo.
As formas do gerúndio infinitivo podem ser usadas. Nesse caso, a escolha depende do verbo principal, ou seja, quem define o que vem depois do verbo é o próprio verbo. Por exemplo, o verbo enjoy, que significa gostar, ele pode permitir um complemento qualquer. Eu posso dizer assim, ó, vou pegar um outro exemplo. Eu gosto, I enjoy, tá? E aí eu digo assim, ó, eu gosto de carros, I enjoy cars. Esse complemento é um substantivo. Mas e quando eu coloco um complemento verbal depois dele? Eu quero dizer que eu gosto de nadar. O enjoy sempre exige depois dele o ing. Sempre, sempre, sempre. Anote isso, decore agora. Como é que eu aprendo essas coisas? Por familiaridade. O enjoy sempre exige que quando você coloque, ao invés disso, ao invés de um complemento que é um substantivo, quando você coloca um verbo aqui, tem que ter ing. Já o verbo querer sempre exige que depois dele eu tenha o infinitivo. E o like permite as duas coisas, ainda que sutilmente diferentes. Então, como é que eu aprendo isso? Por familiaridade, tá? Vamos traduzir as frases para ti? He enjoys swimming. Ele gosta de nadar. He wants to swim. Ele quer nadar. I like to dance. Eu gosto de dançar. I like dancing. Ó, eu gosto de dança. Opa, só pode ser que você goste de dança, mas não goste de dançar. Eu, por exemplo, gosto muito de surf, mas não gosto de surfar. O que tem a ver? Eu gosto de assistir a parada. Eu gosto de ver revista com fotos. As fotos são muito bonitas. Então eu gosto de assistir campeonato de surf. Eu gosto do surf, mas eu não gosto de surfar. Eu não gosto de pular lá na água e ficar fazendo aquela parada, até porque eu não levo jeito, tá? Então você veja que não é exatamente a mesma coisa, tá bom? Mas o verbo like permite os dois complementos depois dele. Próximo caso. Alguns verbos são seguidos de gerúndio com função de objeto, mesma coisa. She suggested going to a movie, que ela sugeriu ir a um cinema, tá? Ainda que tenha o ing, não tem nada acontecendo. Honestamente, esse caso aqui não me gera nenhuma preocupação. Eu acho que numa prova você acertaria isso sem problema algum. Mary keeps talking about her problems, que dá a ideia de que a Mary insiste em falar sobre os problemas dela, no sentido de que ela fica falando mesmo, tá? Aí o verbo keep pode ser seguido. Esse tipo de coisa, de novo, você aprende por familiaridade com a língua, tá legal? É simplesmente assim, por familiaridade. Legal? Vamos pro próximo caso? Esse caso aqui já fica muito legal. Olha só. Podemos melhorar a ideia de quem está fazendo alguma coisa. Se é quem está fazendo, é porque é o sujeito da frase. Mas em vez de colocar o sujeito propriamente dito, eu vou substituir por um pronome possessivo, ou pelo caso genitivo, que é o uso do apóstrofo S para indicar posse. Olha que troço mais bizarro, que legal que é isso aqui, e só você está sabendo. Quando eu digo I enjoy their singing, quem cantou aqui nessa frase? Quem cantou? Eu gostei, mas eu gostei do canto deles ou delas. Então, quem cantou, o sujeito que fez essa ação, está sendo representado por um pronome possessivo, deles ou delas. Mas a interpretação é que eles cantaram, não eu. Tá percebendo isso? Olha que caso mais legal. Deixa eu apagar aqui um monte de linhas que eu fiz aqui, tá? Então, olha que interessante. Eu estou te mostrando que eu posso usar um pronome possessivo para dar a ideia de quem fez a ação. Não fica, parou, hein? Não fica achando que toda a frase da tua vida sempre começa com sujeito. Sim, na estrutura básica da língua portuguesa, assim como da inglesa, básica, a gente vai ter sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Mas não significa que toda frase comece por um sujeito. Parou, hein? Lembra daquele exemplo bizarro? Eu nem sei se eu dei o exemplo, vou dar de novo. Na frase retirada do nosso hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Cadê o sujeito? A resposta que eu mais ouço é, não, professor, é sujeito indeterminado, sujeito oculto, não tem. Que nada, cara, tem sujeito. É que você tem a mania de achar que sujeito começa a frase. Só que na frase, ouviram do Ipiranga as margens plácidas, eu preciso olhar para o verbo e perguntar, quem ouviram? As margens plácidas. O nosso hino é pedreira, meu irmão. Português lindo, não é para qualquer um, não. E se acredita que tem gente criticando que o hino é muito difícil, precisamos facilitar. É um país muito hipócrita, né? Em vez de melhorar a educação, a gente tenta facilitar para os burros. Que tal eliminar os burros e facilitar o quê? A educação, que ela chegue a todo mundo com qualidade. Não, o hino é muito difícil. É inacreditável esse país. Mas tudo bem, né? Vamos continuar aqui. Próxima. She understood he saying no to the offer. E aí a pergunta nessa frase aqui é, quem disse não para a oferta? Ele.
Ele disse não, tá? E aí a frase fica assim, ela entendeu o fato de ele dizer não para a oferta. Então ela entendeu que ele disse não, mas foi ele. Só que o ele, que é he, não aparece na frase, aparece o pronome possessivo dele. O eles, que são they, não aparece na frase, mas aparece o pronome possessivo there. Essa estrutura é muito legal no inglês, cara. Isso aqui não é para qualquer um. É você que está tendo aula aqui comigo que está tendo acesso a isso, tá? Então beleza. Bom, vou apagar tudo. Vamos lá. E agora? Sam resented Debbie's coming late to the dinner. Quem veio tarde para o jantar? Quem chegou tarde? A Debbie, ó, representado pelo caso genitivo. O Sam ficou ressentido, mas quem chegou tarde foi a Debbie. Legal? Então esse tipo de estrutura é muito interessante. Não é comum a gente estudar isso, mas ela não é tão incomum na fala, tá? É claro que a gente está tratando de um discurso mais bem elaborado. Certo? No próprio inglês coloquial, isso aqui é um discurso mais elaborado. Mas ele não é, um caso raro, especial. Não, é o uso da língua. Vamos para o sexto e antepenúltimo caso. Pois é, já estamos acabando. O verbo go é normalmente usado para descrever atividades esportivas ou recreativas. Alguma semelhança com o que eu disse 2, 3 aulas atrás? Nenhuma. Quando a gente estava falando de imperativo, volta lá. Eu lembro bem, eu lembro como se tivesse feito isso hoje. Quando a gente estava falando de imperativo, e a gente falou do imperativo com o verbo go, eu te disse assim, o verbo go é normalmente usado com o gerúndio para indicar algumas atividades esportivas. Tá aqui, ó, mesma coisa. Inclusive dei o exemplo do go swimming, ó. I go swimming every day não é eu vou nadando, pelo amor de Deus. Se você fizer isso, eu atravesso a tela para grudar no seu pescoço. Não é eu vou nadando, você não vai nadando em lugar algum, só que é eu nado todos os dias. Eu nado, legal? É uma expressão idiomática que eu traduzo como um chunk of language, um pedaço de linguagem indissolúvel. Eu não posso cair em tentação de traduzir ao pé da letra toda hora as coisas no inglês. Quando isso é possível, que são raras as situações, dá para contar numa mão, aí eu te digo, beleza? Então, mas não pega essa mania, não pega essa mania. E a próxima frase que diz, would you like to go fishing? É o mesmo que dizer, você gostaria de pescar? Tá? Ou de ir pescar? Até poderia, tá? Mas é você gostaria de pescar, é a melhor tradução para essa frase, tá bom? Pô, que lindo. Bora pro próximo item. Olha lá. Não esqueçamos a famosa regra do verbo após preposição. A primeira vez que nós vimos isso aqui foi numa aula da nossa matriz chamada Present Continuous, que a gente viu que essa regra de ouro é sensacional. Toda vez que eu tiver, quer que eu lembre da regra? Verbo, eu já estou misturando inglês com português aqui, né? Toda vez que eu tiver verb after preposition, ou seja, toda vez que eu tiver um verbo depois de uma preposição, eu preciso acrescentar ing. Ó, eu tenho aqui um verbo após uma preposição, tem que ter ing. Ó, verbo após uma preposição, tem que ter ing. Ó, verbo após uma preposição. Isso não falha. É a regra de ouro do inglês, não possui qualquer exceção. Não importa a situação, contexto, tempo verbal, que porcaria seja. Colocou um verbo imediatamente. Tem que ser coladinho. Depois de uma preposição, você tem que colocar ing, beleza, criatura? Olha aqui, ó. They admitted to committing the crime, cuja tradução é eles admitiram cometer o crime. How about going out tonight? Que tal sair hoje à noite? Não tem nada acontecendo nessas frases. O ing está simplesmente sendo usado por causa dessa regra de ouro. We are thinking about studying. Aqui realmente, ó, nós estamos pensando. Isso aqui é present continuous. Present continuous. Mas, ó, peguei o verbo e coloquei depois de uma preposição. Então a tradução é, nós estamos pensando em estudar fora do país. Abroad sempre significa no estrangeiro, tá? Então, uma parte da frase aqui é muito legal essa frase, né? Ela tem o ing que de fato é uma ação em andamento, mas em outra parte aqui ela tem o gerúndio, que nada mais é do que a nossa regrinha de ouro, merece vários asteriscos. Não só ela é muito comum no inglês, como as chances de cair numa questão sendo cobrado de você, de uma certa forma, né? Por que que a palavra tem ing se não tem nada acontecendo? Você olha ali e fala, verbo após preposição. Tio Rê, o que é uma preposição? O que é uma preposição? Putz, daí a coisa complica um pouquinho. Por quê? Preposições, eu tenho uma definição muito particular, e você pode jogar um pouco no Google e ver isso aí. Preposições são palavras curtinhas, sem uma tradução exata, que servem para encher o nosso saco. Por exemplo, on, in, at, for, about, from, within, e vai embora, under, next to, over, meu.
A lista é gigantesca, nem vale a pena decorar. Por quê? Porque preposições a gente aprende junto com a língua de maneira natural. Se você olha a lista e quer decorar todos os usos da preposição on, in, at, você fica quase maluco. Tem usos específicos? Tem, mas a melhor maneira é aprender pelo uso da língua, que foi como você fez com o português, não foi? Até mesmo hoje você ainda erra algumas preposiçõezinhas em português, você não fala que você gostaria de ir no shopping, eu quero ir no cinema, mas a gente aprende na língua portuguesa que quem vai, vai a algum lugar. Você gostaria de ir ao shopping, ao cinema. No entanto, a gente às vezes fala com alguns errinhos porque não compromete a comunicação, tampouco soa muito ruim. Mas a prova que é saber da gramática normativa. E você vai aprendendo certo de tanto você se envolver com as normas da língua portuguesa. No inglês não é diferente. Você aprende preposição pelo teu envolvimento com o idioma. Legal? Bom, vamos embora? Estamos aqui no nosso penúltimo caso. Agora o bicho pegou, esse cara merece uns 3 asteriscos. Alguns verbos podem tanto ser seguidos do infinitivo, que é aquele com o uso da partícula to, como do gerúndio, que é aquele com o uso da partícula ing. Entretanto, os significados são diferentes. Vou começar invertido aqui pela parte mais fácil. O stop pode ser seguido por verbo com ing ou verbo na forma do infinitivo. Mas o que muda? Cara, olha o que muda. Quando você diz stop talking, a tradução é pare de falar, pare de conversar. Agora, quando eu digo stop to talk, a tradução é pare para falar ou para conversar. Ou seja, no primeiro caso, você está falando e alguém quer que você pare de fazer isso. Então você está falando e alguém quer que você pare. No segundo caso, alguém quer que você pare de fazer alguma coisa para começar a fazer outra coisa. Então, sei lá, você está escrevendo uma redação em inglês e eu quero que você pare para você poder falar em inglês. Daí eu digo assim, pare a redação, pare para conversar. Ou seja, você vai começar a conversar. Percebe como muda totalmente o significado? No caso de cima, fica muito pior. Dá uma olhadinha. Qual a diferença entre she forgot paying the rent para she forgot to pay the rent? Essa aqui é onde eu consigo deixar todo mundo quieto na minha sala de aula porque ninguém vê a diferença. Não é um caso muito fácil mesmo, tá? Olha só. Pay é o verbo pagar e rent é a palavra aluguel, tá? Em qual dessas duas frases aqui ela pagou o aluguel? Como assim pagou, professor? Está falando de forgot, está falando que ela esqueceu. Pois é, mas numa delas ela pagou. Olha que coisa mais bizarra. O verbo forget, que ali está no passado, e ele é derivado do verbo get, ele pode ser seguido de gerúndio e de infinitivo, assim como stop, tá? Quando eu digo she forgot paying the rent, anota aí porque eu não vou escrever. Essa frase significa que ela pagou o aluguel, mas ela esqueceu que tinha pago. Olha que louco. Ela pagou o aluguel, mas esqueceu que tinha pago. É como se dissesse em português, ela esqueceu de ter pago. Sabe quando você lê um livro, aí você pega para ler de novo e você fala, já li esse livro aqui, eu esqueci que tinha lido. Essa que é a ideia. Diferente da segunda frase, que quando eu digo she forgot to pay the rent, ela esqueceu de pagar o aluguel, significa que ela não pagou. Então aqui ela pagou e aqui ela não pagou o aluguel. Cara, muda tudo, né? Muda tudo. Bom, para a gente finalizar, esse caso aqui não é tão difícil quanto o primeiro, na verdade são expressões que já existem, né, necessariamente com o gerúndio, tá? Aí, aqui fica por conta de uma tradução não que seja ao pé da letra, mas por que tem ing aqui, e aqui, e aqui? Porque é o jeito que essas expressões são utilizadas, tá? Quando eu digo we had fun fishing, nós nos divertimos pescando, tá? É isso. Ou com a pesca. They had difficulty finding a place to sleep. Eles tiveram dificuldade em achar um lugar para dormir. Ó, achar, tá? Não significa aqui que estão pescando, já foi. Não significa aqui que estão achando, já acharam. She spent her time listening to music. Ó, ela passou o tempo dela ouvindo música. Não significa que ela está ouvindo agora. O importante é perceber que em todas essas expressões que tem o ing, não tem nada acontecendo agora. É isso, meus queridos, ficamos por aqui, uma aula completíssima, feita para você assistir mais de uma vez, mas não é lá um assunto tão novo, porque de certa forma, se você pensar nas nossas matrizes de aulas e como a gente vinha caminhando, a gente já vinha tateando esse assunto aí. A gente agora só deixou ele escarrado, assim, só deixamos ele às claras
para falar pontualmente disso. Mas pega a nossa aula de Present Continuous lá para ver se a gente já não vinha falando desse tal de gerúndio há um tempão. Bom, eu não sou muito a favor de tradução ao pé da letra, você já sabe disso, mas esse assunto de hoje é um assunto cuja dinâmica a gente aproveita muito. Sabe aquela história de quando você está conversando com alguém e a pessoa faz uma perguntinha ao final de uma frase, que pode ser afirmativa ou negativa, né? Por exemplo, a pessoa fala, tá quente hoje? Não tá? Esse não tá é uma perguntinha que é o tema da aula de hoje, que você já olhou ali, tag questions, também chamado de question tags. Ou seja, tag questions ou question tags são essas perguntinhas que eu faço ao final de uma frase com duas finalidades básicas. A primeira é só deixar o meu discurso mais descontraído, minha fala mais articulada, não ficar falando igual um robô, né? Então quando a pessoa fala assim, ó, o filme foi muito bom, não foi? Pode ser que ela esteja pedindo confirmação, mas também pode ser só um jeito de falar, no qual a pessoa está tentando tornar o discurso mais descontraído. Ninguém fala frases prontas, né, sem qualquer tipo de artifício linguístico para gerar interação. É comum que quando você está falando com alguém, a pessoa vá reagindo, tanto com expressões faciais, corporais, quanto também falando coisas do tipo, nossa, sério, não me diga, nem a pau, e aquelas coisas todas, e é muito legal que cada canto do Brasil tem também o seu jeitinho de fazer isso. Pois bem, então os tag questions podem fazer parte desse artifício de linguagem que visa deixar a conversa mais interativa e descontraída, mas também serve para você poder fazer confirmação acerca de alguma coisa. Vamos pegar dois exemplos básicos, tá? Quando alguém fala para você, puxa, tá quente hoje, não tá? Pois é, o que acontece? Você também está sentindo o calor. Ela só falou, não porque ela quer confirmar, mas para tornar a conversa mais descontraída. Né? É isso. Agora, quando alguém fala, você preparou um jantar e você preparou uma sobremesa e quer saber se determinada pessoa pode comer açúcar. Aí você fala, poxa, ela come doces? Não come? Para saber se a pessoa é diabética ou não, né? Então você está querendo daí de fato receber uma confirmação. Poxa, ela come doces? Não come? Agora aqui, sem querer, eu acabei apontando uma das diferenças que estão entre o inglês e o português, né? Que é justamente essa. Nós tendemos a repetir o verbo que usamos na parte anterior depois. Vamos primeiro às semelhanças. O que é parecido no inglês e no português? Que quando a primeira parte da frase é afirmativa, a perguntinha é negativa, né? Então quando você fala, ela come doces, não come, ó, afirmativo aqui, negativo aqui. E se for o contrário, também, igualzinho no inglês, vai ser assim, igualzinho no inglês. Ó, por exemplo, ele não viu o filme, viu? Então o que acontece? Se eu tenho uma primeira parte negativa, eu vou ter uma segunda na perguntinha, essa segunda parte vai ser afirmativa. Então é sempre o contrário, beleza? E essa dinâmica é parecida no inglês e no português. O que é que difere, e aí quem tem mania de tradução ao pé da letra vai correr o risco de errar. Quando eu falo no português, ela come doces, eu usei o verbo comer, eu repito este verbo depois, ó. Ela come doces, não come? No inglês, o verbo não será repetido ali, tudo bem? Então, isso é muito importante, e outras diferenças é que esse ela, que no português eu uso e não apareceu aqui, no inglês vai ter que aparecer, tá? Então, todo tag question no inglês é caracterizado pelo uso de um pronome. I, you, he, she, it, e aí a gente vai ver qual seja, tá certo? Então vamos lá, já sabemos qual é um pouco da dinâmica, que é parecido nas duas, a gente tem então a vantagem disso nos causar uma sensação de familiaridade, e portanto a gente não vem pisoteando nesse conteúdo achando tudo muito estranho, não é um terreno tão desconhecido, mas as diferenças são pontuais e importantes, e aí que a nossa prova vai pegar. Ela sabe que tem gente que não se preparou e vai na onda da tradução ao pé da letra. Então vem comigo, ó. Tag questions. Bom, vamos a algumas dicas, depois eu volto aqui para te dar alguns exemplos, tá? Olha só. Usamos tag questions quando dizemos algo, mas não estamos completamente certos se é verdade ou não. Então pedimos uma confirmação, é o que eu acabei de falar, né? Você vai usar isso, essa perguntinha. Tag question é essa perguntinha que vem ao final de uma frase, tá? E uma das finalidades é essa, receber uma confirmação. Ó, você come doces, não come? Olha que interessante, de novo, no português eu pego o verbo comer e repito aqui, eu falo, você come doces, não come? Olha como o verbo eat não apareceu aqui. O que significa que o inglês não tem essa dinâmica. Está comprovado, então, que tradução ao pé da letra vai te levar ao erro. Agora, vamos lá.
eles também podem ser usados para tornar uma conversa mais descontraída e interativa. E aí não tem essa finalidade de confirmação. É apenas uma maneira de deixar o discurso mais leve, tá? Menos formal. Olha a frase, it's hot today, isn't it? Está quente hoje, não tá? É isso. Essa é a finalidade, tá? Quando a gente fala desses caras, olha que interessante a dinâmica que eu já havia dito para vocês. Se a primeira parte é afirmativa, a segunda é negativa. Se a primeira parte é negativa, a segunda é afirmativa. Então, que dinâmica que vale aqui, ó? Frase afirmativa, perguntinha negativa. Frase negativa, perguntinha afirmativa. É sempre o contrário. It's always the opposite, ok? Olha que fácil, né? Por quê? Porque a gente já faz isso no português, então não há novidade aqui, tá? Bom, vamos lá. As frases traduzidas são: está quente hoje, não tá? Beleza. Ou a outra, ela não gosta de café. Gosta, e de novo, o verbo gostar que aparece no português nas duas partes, aqui só aparece ali. O tag question, ó, já vou dando uns bizu para vocês agora. Ele é sempre formado por um pronome e por um auxiliar. É isso, ó, eu não peguei o verbo gostar e trouxe para cá, eu peguei o auxiliar. Ah, mas e o verbo to be? É que o verbo to be, ele sozinho se transforma, ele faz papel de auxiliar, então tá respeitando a regra mesmo assim. Legal? E olha que interessante o que ele fala aqui, trouxe como dica, né? O auxiliar, você usa o mesmo auxiliar na frase principal. Se não, use do, does, did. Ó, isso aqui é uma dica interessante, mas eu tenho uma dica mais importante para você que vai eliminar a necessidade de você decorar isso daqui. Sabe qual é a grande sacada de você entender os tag questions? A grande sacada é você pensar no seguinte: eu vou ter tag questions que são formados pelo verbo to be, não importa se é passado, presente, futuro, tá? E eu vou ter tag questions que são formados por outros verbos em outros tempos verbais, other verbs. Então tá bom. Vamos pegar 3 exemplos de cada aqui, ó. Se eu digo, por exemplo, tá? She is sick. Eu tenho o verbo to be ali. E eu quero saber que perguntinha eu faço, tá? Vamos pegar um outro exemplo agora com um nome, ó. Jane is... Vamos pôr aqui, vamos fazer o seguinte, vamos pôr no passado já. Vamos pôr no passado para você ver como é que fica. Então, a Jane, ela estava atrasada. Jane was late. Ela tá, ó. Como é que fica a perguntinha? E vamos pegar um outro exemplo agora aqui na negativa. Por exemplo, they aren't, ó, friends. Por quê? Porque a dinâmica da perguntinha é sempre o contrário do que veio antes, certo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar frases com outros verbos. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, vou te convidar para um churrasco e quero saber se você joga futebol. Eu digo, você joga futebol. Não joga? You play soccer. Como é que fica esse não joga? Tá, já vamos ver, tá bom? Vamos aproveitar aqui e colocar um nome também, falar do John, né? E colocar uma frase aqui no passado, por exemplo, ó, John studied hard, né? E aí vamos aproveitar por uma frase aqui, ó, por exemplo, na negativa, he doesn't like it. Ele não gosta disso, gosta. Pronto, tá aqui, ó. Uma série de frases muito legal, com a minha letra linda, e agora eu só quero mudar de cor pra gente trabalhar. Querido, olha bem aqui pra mim. Melhor maneira de você descobrir qual é o tag question, e aí você vai somar o que eu vou te ensinar agora com os casos especiais. Infalível. Infalível. Sabendo-se que não dá pra fazer tradução ao pé da letra do português. A melhor maneira é estudar toda a bagagem que eu já trouxe pra você. Por que esse assunto não está no começo da nossa matriz de aulas? Porque a partir do momento que eu te capacito em alguns tempos verbais, isso aqui vem por tabela. Inclusive, você pode aproveitar para revisar aquelas estruturas através disso aqui. Quer ver? Vamos lá. Você lembra que eu estudei com você que o verbo to be faz tudo sozinho na frase? Então tá aqui o verbo to be. Se ele faz tudo sozinho, veja, eu tenho uma frase com ele no presente. She's sick. A melhor maneira de descobrir qual é a perguntinha que vai ali no final é você escrever o contrário do que a frase foi dada para você. Qual é o contrário de she is? She isn't. Pronto. Aí eu pego isso e passo para cá ao contrário. Ó, isn't she? She's sick, isn't she? Pronto, tá feito. Ela está doente, não tá? Note que o she, eu repito aqui, aquilo que eu falei, não é uma tradução literal do português. A intenção da estrutura é a mesma, a dinâmica é a mesma, mas a tradução não. Então, qual é o contrário de Jane was late? Ó, num tag question, o que eu te disse? Você sempre usa um pronome. Sempre usa um pronome. Então, eu não posso usar o nome Jane. Vou trocar o nome Jane pelo pronome ela.
E qual é o contrário de ela estava atrasada? She wasn't. Pronto, eu não preciso escrever mais nada. Já descobri o trecho que eu preciso para jogar ali, ó. Vai ficar wasn't she? Jane was late, wasn't she? Olha que legal. Se na tua prova ele deixar o Jane do outro lado, nem precisa pensar, já tá errado. E aqui, qual é o contrário de they aren't friends? Eles não são amigos. O contrário é que eles são. They are friends. Não precisa escrever mais nada. Já achei o trecho que eu precisava para jogar ali. They aren't friends, are they? Olha que moleza. E aí, quando eu venho aqui com a minha borrachinha, ó, e apago o meu raciocínio, você começa a entender da onde surgiu o que está escrito ali. Nem é tão difícil assim. Vamos ver como é que funciona com outros verbos? Mesmo processo. Qual é o contrário de you play? Não é you don't? A gente estudou isso no Simple Present. You don't play soccer. Nem preciso escrever o resto, já achei o trecho que me interessa. Passo para cá invertido. Por que eu passo invertido? Porque é uma pergunta. Há quanto tempo eu venho te dizendo que em toda pergunta no inglês alguma coisa passa para frente? Pois bem, o auxiliar passa para frente. Agora aqui está no passado, hein? Puxa vida. O don't, ele é o negativo de do, que veio do presente. E o passado é did. Então, se do gera don't na negativa, no passado did gera didn't. Ah, que legal. Então o John, não posso usar o nome John, vou trocar pelo pronome ele. John studied hard. Mesma coisa aqui, então negativo, he didn't study. Mas eu não preciso mais do study, eu já sei o auxiliar, porque todo tag question é formado por um auxiliar. Aí eu só passo para cá invertido, ó. E aí, olha que interessante, quando eu venho aqui com a minha borrachinha e apago isso aqui, agora faz todo sentido entender da onde surgiu esse don't aqui, ó. Da onde surgiu esse don't? Da onde surgiu esse didn't? Por quê? Não é do nada, do além, eu imaginei o contrário do que foi me dado. Foi daí que surgiu. Com o tempo, isso aqui passa a ser bem automático, tá? Você não vai parar para pensar nisso. Mas até lá, esse é o caminho mais seguro. Olha só, quando a frase é negativa, então, já te deu o presente. O examinador já te deu o presente. Quando a frase é negativa, basta você colocar o auxiliar que ele já te deu na negativa na forma afirmativa. Pronto. Ah, mas o resto? Esqueça o resto. Passa para cá, ó. Invertido. Então a frase, ele não gosta disso. He doesn't like it. Does he? Gosta. Tá vendo que o verbo like nem apareceu lá? E aí, de novo, o raciocínio é esse. Uma vez que eu apago aqui, eu começo a entender da onde surgiram essas perguntinhas que eu fiz. Então, olha o que tu vai fazer. Essa dinâmica de você imaginar o contrário do que foi te dado e jogar para lá invertido, sempre trocando o nome por um pronome e sempre focado no verbo auxiliar. Não é o verbo principal que você remete. Vai fazer você gabaritar todas essas questões. Tá? Agora é evidente que se a minha frase está no passado, John estudou muito. O tag question tem que estar no passado também. Ninguém falaria, o John estudou muito. Não estuda? Aí você fica com um discurso de louco, né? Não, ele estudou muito, não estudou, então o tag question acompanha o tempo verbal que foi mencionado anteriormente, até porque na hora de você fazer o contrário, você vai manter o tempo verbal, certo? Então, não há muito o que explicar nesse sentido. E aí, olha só aqui, ó, quando a gente chega nesse item aqui, ó, o tag question deve ficar no mesmo tempo verbal da frase. Ahaha, oh, ela tenha uma só, não me diga. Lógico, isso aqui é lógico. Professor, você precisa sempre falar o óbvio? É bom, né? É bom para reforçar. Agora, olha o próximo. Use o mesmo sujeito da frase na tag question, substituindo o nome pelo pronome. Já te ensinei isso. Eu não posso repetir o Bob, então eu coloco o pronome he. Eu não posso repetir nossos professores, então eu coloco o pronome eles. Aí tu tem que fazer uma interpretação, exatamente. Pô, professor, mas isso aqui já não é pronome. Isso aqui é pronome possessivo. Nosso, nossa, nossos, nossas. Quando eu digo our teachers, eu posso estar traduzindo nossos professores ou nossas professoras. Aí eu vou ver a que isso equivale. Se for nossos professores, eles. Se forem nossas professoras, elas. Como é que eu digo eles ou elas em inglês? They. Pronto, matou. Não tem dúvida, não tem erro. Tá certo? Então a primeira frase está dizendo, o Bob sabe nadar. Não sabe? Ó, can't he? Por quê? Porque o próprio verbo modal é ele que vai para a negativa. A gente já estudou esse cara. Ele é um verbo auxiliar. Se ele é um auxiliar, eu uso o próprio auxiliar lá. Assim como don't, assim como didn't, tá? Nossos professores trabalham muito. Our teachers work a lot. Não trabalham? Don't they? Tá? É isso, bem tranquilo, né? E olha que interessante, as formas negativas geralmente são contraídas. Ou seja, você deixa a partícula not junto com o verbo auxiliar, que é o que a gente fez aqui, ó. Eu deixei o don't, eu deixei o didn't,
né? Tudo junto. Por quê? Por que eu falo disso? Ó, porque aqui, ó, vamos voltar lá, ó. He played well yesterday, didn't he? Certo? Ó, ele jogou bem ontem. Não jogou? Eu deixo assim o didn't, né? Então, qual é o contrário de he played? Vamos fazer o nosso esquema? He didn't play. Na hora de eu fazer o contrário, eu já venho com esse cara aqui, assim, tudo junto. Então, só passei para lá invertido. Agora, vamos imaginar essa frase de baixo, ó. Opa! Vamos imaginar essa frase de baixo aqui, ó. She played well yesterday. Did she not? Se eu quiser separar aqui, ó, eu sei que o didn't é a junção de did mais not. E eu quero deixar assim, separado. Daí eu vou pegar essa estrutura aqui, ó, e vou trazer o pronome para o meio dela, ó. Eu quero deixar separado, eu vou pegar o auxiliar, jogo o pronome no meio e daí separo do not. Eu separo, nesse caso aqui, o didn't em did not. E o sujeito fica no meio. Foi bem o que a gente fez aqui, não foi? Ela jogou bem ontem, não jogou? She played well yesterday. Did she not? Essa forma existe, embora ela seja menos usual. Legal? Essa coisa do verbo have é um pouco complicado. Por quê? Porque o verbo have, ele pode ser um verbo qualquer. Não olhe para cá agora, olhe para mim, tá? Olha aqui, ó. Quando eu digo eu gosto, I like. Quando eu digo eu não gosto, I don't like. Esse é o padrão que a gente estudou, não é verdade? E quando eu digo eu, por exemplo, estudo, I study, e eu não estudo, I don't study. E eu tenho, I have. E eu não tenho, I don't have. Então tá bom. Então o verbo have aqui, nesses exemplos que eu dei, ele está sendo usado como um verbo normal. Mas a gente também tem um tempo verbal que é o present perfect, que quando eu digo I have seen, aí ele é formado por dois verbos. Daí esse have não é o verbo ter, ele é um verbo auxiliar. E a negativa de I have seen é I haven't seen. Então tu tem que cuidar com o verbo have para saber quando ele está fazendo o papel de um verbo normal ou quando ele já é um auxiliar do nosso famoso present perfect, que a gente já teve aula disso, tá bom? E o que isso interfere? Na verdade, esse cara ele vai facilitar a tua vida, porque ele meio que pode tudo. Quer ver? Ele meio que pode tudo. Eu não vou apagar tudo aqui só para você ficar com o raciocínio, mas vem comigo aqui, olha só, tá? Vem comigo. Quando eu tenho, nós temos uma casa boa, we have a good house. Não é diferente de dizer I have, I don't have. Ó, qual é o contrário de nós temos? É we don't have. E no momento que eu digo we don't have, eu descobri quem vai lá para trás. Ó, peguei esse cara, passei invertido. Então, nós temos uma boa casa, não temos? We have a good house, don't we? E tá tudo certo. Maravilha, tá? Agora, olha a próxima, mesma coisa. He has, né, por causa da regra do S. He has a nice girlfriend. Qual é o contrário de he has? É he doesn't have. Mas já achei o auxiliar que eu queria, pronto. Passei para lá invertido. Ele tem uma namorada legal, não tem? É isso, tá? Agora, quando esse cara aqui, ele vem já acompanhado de um verbo na terceira forma, ele é present perfect. E quando ele é present perfect, ele já é o auxiliar. Então é ele que vai para a negativa. Por isso que ficou assim. Qual é o contrário de they have studied? É they haven't studied, tá? Entendeu por que ficou passando assim? Entendeu? Porque eu peguei esse pedaço, passei invertido. Então você só tem que cuidar quando ele é o verbo principal ou quando ele é o verbo auxiliar do nosso querido present perfect para respeitar isso aqui, tá bom? Mas não tem segredo nenhum. Casos especiais, esse aqui tem que decorar. Sinto muito, não fui eu que inventei esse negócio. Mas se eu fosse um examinador, eu cobraria na prova. Porque nem todo mundo sabe o que eu vou te falar agora, tá? Quando a frase começa por I am, eu sei que você sabe que o negativo de I am é I am not. Mas um question tag pode ser feito dessa forma. Olha que esquisito. Eu tô atrasado, não tô? I am late, aren't I? Então é isso, tá? Bem esquisitão. Existe uma outra possibilidade que é você dizer am I not? Existe essa possibilidade, tá? De eu trocar isso aqui por aquele outro ali. Então essas duas são possíveis. Quando a sentença estiver no imperativo, olha, a gente já estudou isso, que é começar direto com um verbo. E pode ser tanto no imperativo afirmativo quanto no negativo. Eu começo direto com o verbo ou direto com o don't. Não importa, o question tag é só esse. Não, mas você falou que quando é negativo aqui, quando é afirmativo... Esqueça!
começou direto com um imperativo, que a gente já estudou, você vai ter só um question tag, que é will you, e nem tem tradução para o português. A gente não usa isso no português. Ninguém fala para você, abra a porta, vai abrir? Não, ninguém fala isso, né? Ou então, não feche o livro, vai fechar? Não. Então, esse é um caso que não tem muito um equivalente para o português, tá? Mas ele existe no inglês. Começou com um comando, tanto afirmativo quanto negativo. Question tag é will you. E por que é you? Porque é imperativo, lembra? O imperativo tradicionalmente é caracterizado por ter implicitamente o você envolvido. Pois eu dou um comando para a pessoa com quem eu falo. Você dá um comando para mim, o você está implícito, certo? Por isso que é sempre you. Maravilha, né? Vamos continuar? Terceiro caso, quando a frase começar com let's, o question tag será shall we. Olha que importante que é isso. O let's é sempre um convite. O let's equivale ao nosso vamos. E a gente já estudou esse cara também lá no imperativo, hein? Ele equivale a um vamos, né? Vamos. Então, let's dance. Vamos dançar. Vamos quem? Pô, o vamos sempre envolve você e mais alguém. Portanto, o vamos, ele é traduzido pelo sujeito nós. O vamos carrega dentro dele o nós. E nós em inglês é we. Entendeu por que é sempre we? É sempre shall e é sempre we, porque pode não estar aparecendo aqui o sujeito explicitamente, mas ele está envolvido dentro da expressão let's. Então o sujeito é nós, tá bom? Isso é muito importante. E aí eu quero só trazer uma diferença para você do item 3 para o item 2. O item 2 está falando que quando algo estiver no imperativo, você vai usar o will you. Mas olha só, aqui eu tenho let's, mas eu posso ter assim uma coisa, ó. Let her go. E aí, como é que ficaria? Você concorda que esse let é diferente do let's? Ambos se caracterizam por caso de imperativo, mas veja, esse é um caso especial. O let's, ele tem a ver com esse vamos, convite. Aí você decora essa forma. Quando eu começo direto com um verbo, ó, vou voltar um pouquinho, opa, comecei direto com um verbo imperativo. Daí o question tag é esse. Então quando eu digo para alguém, deixe ela ir, let her go, eu vou usar o question tag will you, ó, aí eu caí no caso 2, imperativo, tá? Agora, quando começar com let's, aí você decora que é shall we. Caramba, hein? O examinador pode complicar a tua vida colocando ou não um apóstrofo S. Olha só isso aqui, ó, tá? Se eu trocasse essa frase por let her dance, já teria que ser assim o question tag, ó. Deixe ela dançar, will you? Um apóstrofo S aqui pode mudar tudo na tua respostinha. Legal? Maravilha, né? Opa, deixa eu apagar aqui. Beleza. Cara, olha só. Vamos traduzir essas palavrinhas. Nobody, no one, somebody, someone, everybody, everyone. Significa ninguém, ninguém, alguém, alguém, todo mundo, todo mundo. São mais de uma maneira de dizer o quê? Agora, quando eu digo assim, ó, ninguém, você sabe quem? Quando eu digo assim, ó, alguém, você sabe quem? Como é que eu uso, que pronome eu uso? Porque não está claro quem. Por isso que essas palavras são chamadas de pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos não definem a quem elas se referem. Elas apenas fazem uma leve alusão de maneira vaga. Não é verdade? Ó, alguém te ligou. Se você mora na mesma casa que eu digo assim, ó, alguém te ligou hoje. Adianta você me perguntar quem? Quem ligou? Eu vou falar para você. Eu usei um pronome indefinido, alguém. Significa que eu não defini quem é porque eu também não sei. Vai estudar português. Não, eu não falaria nunca assim pra você, mas o fato é que se eu disse alguém te ligou é porque eu não sei quem. A menos que eu queira fazer uma brincadeira, né? Por exemplo, eu sei que você já tá apaixonadão, a gata liga atrás de você e eu digo assim, alguém te ligou hoje. Aí você já sabe de quem eu tô falando, né? Aí tem outro sentido. Mas veja, quando eu quero me referir de maneira vaga, não especificar, mas ainda assim atribuir um sujeito, né? A alguma coisa. Que pronome que eu uso? Por exemplo, vamos imaginar que a gente diz assim, lá no governo, tem muita mentira lá no governo. Né? Ou seja, se mente muito lá, mas eu não quero falar especificamente quem, não quero me comprometer. Só quero falar que mentem muito lá. Que pronome que eu uso? Eu digo ela? Eu digo ele? Não, eu falo eles. Então, quando eu tiver um tag question com pronome indefinido, o pronomezinho que vai passar lá para o outro lado é eles, they,
porque é a maneira como a gente já faz no próprio português para se referir de maneira vaga a alguém, é ou não é? Ah, eles mentem muito lá no governo. Eles quem? Ah, eles. Não vamos comprometer, eles. Olha como isso aqui faz sentido aqui na nossa telinha, olha lá, ó. Então ele diz aqui, ó, ninguém me ligou. Ligou? Primeira coisa que aconteceu aqui. Eu tenho duas coisas esquisitas aqui, mas eu vou precisar desmembrar. Esse nobody, ele tem dentro dele o no, então ele é negativo. E se ele é negativo, o question tag tem que ser afirmativo. Mas da onde saiu esse did? Eu sugeriria você resolver essa bucha da seguinte maneira. Primeiro, apareceu uma palavra negativa aqui, ó, troque ela por outra. Sei lá, vamos colocar aqui o próprio pronome they, tá? Porque a gente já sabe que quando eu usar pronome indefinido, o pronomezinho que passa para o outro lado é they, tá bom? Então vamos supor que eu diga they called me, ó, eles me ligaram. Tá? Como é que eu sei o que vem para o outro lado? Macete do tio Rê? Imagine o contrário. Aqui a frase está no passado. O contrário de they called é they didn't call. Pronto, descobriu que vai para lá. Vai o quê? Vai o didn't they. Eu usei o próprio they porque você decorou comigo que palavras que usam pronomes indefinidos vai ser sempre o they. Tudo bem? Mas aí o que aconteceu? Eu passei para o outro lado e ó, ficou negativo. Pois é, essa é a primeira etapa para resolver. Agora o que eu fiz? Então eu troquei o nobody pelo pronome they para descobrir quem passava para o outro lado. Agora eu vou trazer o nobody para cá, mas o nobody é negativo. No momento em que eu trago o nobody para cá, ó, vou deixar aqui um N grande de nobody. Esse pedaço passa a ser negativo. Esse pedaço todo. O question tag tem que ser positivo. Opa, o question tag tem que ser, ó, apaguei a parte negativa. Positivo, ficou o did, pronto. Entendeu da onde surgiu o did day? É isso. Quando tu tem uma palavra negativa aqui, ó, ela vai deixar o primeiro trecho todo negativo. Aí o question tag tem que ser afirmativo. Só que a melhor maneira de você fazer isso para descobrir da onde surge esse cara é fazer por etapas. Tire a palavra negativa, substitua por outra, que pode ser o próprio day. Veja como fica. A gente descobriu que aqui ficou didn't. Aí no momento que eu trago o nobody de novo aqui para dentro, né, que é uma palavra negativa, trouxe ele para cá, o que vai acontecer? Aí ele vai ter que tornar a segunda etapa positiva, aqui ficou negativo. E aí eu faço o que eu fiz, tá bom? Vamos para último, estamos chegando no finalzinho. Quando a frase começar com nothing, o question tag será it. Por quê? Porque nothing se refere a coisa. E coisa é sempre it. Mas o mesmo raciocínio, hein? Ele é palavra negativa. Ele deixou aqui o trecho negativo, então eu vou encarar como todo esse pedaço está no negativo. O question tag tem que ser positivo, tá? Por isso que dá a impressão que ficou o mesmo auxiliar. Não. Então o que eu fiz aqui, ó? O certo é que eu elimino esse cara, faço uma frase com eu normal. Vai passar para o outro lado o won't. Quando eu trago de volta o nothing, ó, quando eu trago de novo o nothing, eu descubro que esse want não pode ser negativo, porque o nothing deixou tudo negativo aqui. Aí ele volta a ser afirmativo, tá bom? A maneira de quando você então tem uma palavra negativa aqui no começo, para você resolver a bronca, é sempre imaginar outra no lugar dela. Depois você traz ela de volta e aí faz as mudanças que eu sugeri. E por fim, aqui o último caso, olha que legal, se a gente tiver outras palavras de sentido negativo, né? Aqui eu estava falando de pronomes indefinidos, né? Ó, eu me atrapalhando nos botões. Pronome indefinido, pronome indefinido, pronome indefinido. Tudo bem. Mas e se eu tenho outras palavras que não são só pronomes indefinidos? Por exemplo, alguns advérbios, olha aqui, ó, hardly, scarcely, little, mesma coisa. Essas palavras vão deixar a primeira parte da frase negativa. Então o question tag tem que ser afirmativo. Legal? Mesmo processo. Então o 4, 5 e o 6 são itens que são muito parecidos. Se você usar o que eu usei no 4 para resolver, você não vai ter problema. They never smile, do they? Ó, vou fazer mais uma vez, tá? Tira a palavra negativa. Tira a palavra negativa, a minha frase vai ficar they smile. Eles sorriem. Qual é o negativo disso? Ó, they don't smile. Eles não sorriem. Pronto, descobri o trecho que eu vou passar lá invertido. Vai ficar o quê? Don't they? Daí agora eu trago a palavra never, eu trago ela de volta. E no momento em que eu trago ela de volta para essa parte aqui, ó, como se eu tivesse colocado aqui, essa parte toda ficou negativa. Então meu question tag tem que ser afirmativo. O que eu faço então? Eu venho aqui e apago o negativo. Ó, pronto. Entendeu da onde surgiu esse do they?
Legal, né? Mesma coisa acontece com hardly ever e outras palavrinhas negativas, tá? We could hardly... Então aqui, ó. They never smile. Eles nunca sorriem. Sorriem? Nós mal podíamos ouvir. Podíamos? Não é bom, é? É isso que essas frases significam. Legal? E nós ficamos por aqui com uma aula super específica, mas tudo partindo daquele pressuposto que, com a bagagem gramatical que você já tem, imaginando o contrário do que foi dito para você, você resolve qualquer parada. Só fica atento aos casos especiais e precisando de mim, sabe onde me achar, precisando de orientação, de motivação, seja lá do que for, trocar ideia, tirar dúvida, é facinho de entrar em contato comigo. Desejo bons estudos e uma excelente prova quando ela chegar. Bye! Não compre errado mais uma vez. Garanta a mudança da sua vida aproveitando o desconto exclusivo da nossa Black Friday Alphacom. Quem investe certo, muda de vida. Alô você! Alô você, fala galera! Hoje estou aqui para compartilhar com você uma informação muito bacana sobre o Alphacom. Vou mostrar a partir de dados todo o carinho que o atendimento do Alphacom tem com o aluno, né? Então olha aqui na tela ao meu lado a nossa nota atualizada do Reclame Aqui. Perceba o número de reclamações e respostas. São pouquíssimas queixas, porque o produto do Alphacom é óbvio, é o melhor do mercado, as quais foram solucionadas sem discussões e empecilhos. A gente está aqui para resolver, tá? No Alphacom, o aluno fica porque o produto é bom de verdade e ele entende que vale a pena fazer um investimento, porque isso efetivamente é o que vai fazer a mudança de vida dele. E se você conseguir sentir todo esse prestígio que nós temos com o aluno, torne-se um alfartano e também mude a sua vida. E venha, obviamente, né, estudar com quem tem mais qualidade e que mais se importa com você. Alô você! Além de dar um produto de qualidade, que é o seu curso, os materiais são materiais próprios, com especialistas, professores próprios para aquilo ali, sem ser aquele professor que vai viajar com conteúdo que não vai cair na sua prova, é conteúdo específico. Você ainda tem a certeza de que você tem um time inteiro de coordenação que passou pelo que você está passando. Ou seja, a galera aqui é concurseiro para concurseiro. Então eu aguardo você dentro da plataforma do Alphacom, dentro das nossas redes sociais e óbvio, né? Você pode deixar todas as perguntas que você precisar que a gente vai solucionar o seu problema. Depois de ter a minha vida mudada ao passar em um concurso público, eu senti que tinha necessidade de mudar a vida de outras pessoas. E esse sonho começou quando abrimos as portas do Alphacom, uma empresa pioneira de concursos públicos que mudou a realidade do Brasil. Nosso time de colaboradores são profissionais altamente capacitados. Cada pessoa aqui dentro trabalha para criar e desenvolver o melhor método de estudo e aprovação. Falando em especialistas, o nosso time de coordenadores somam mais de 50 aprovações em concursos públicos. Aqui trabalhamos assim, desde o primeiro dia da sua preparação até o dia que você toma posse. Trabalhamos com muita responsabilidade e sempre com um propósito, que é mudar a sua vida. Não compre errado mais uma vez. Garanta a mudança da sua vida aproveitando o desconto exclusivo da nossa Black Friday Alphacom. Quem investe certo, muda de vida. Alô você!
Alô você, fala galera, esse tema aí é super importante, eu anotei aqui bonitinho, porque a sua cabeça deve estar fervilhando, ainda mais com editais como o INSS que acabou de sair e a Polícia Militar da Bahia, ou a Polícia Militar do Rio de Janeiro que aí tá camelando, mas vai sair, ou a Receita Federal do Brasil que tá pipocando, né? Então tem tribunal também para todo lado. O tema é foco para quem está no edital, e aí a gente pode colocar também para quem tá vendo o edital saindo na cara do Google, né? Cada minuto é importante e o planejamento é essencial. Vamos dividir em dois termos, para quem está com o edital aberto e para quando o edital está batendo na porta. Para quem está com o edital aberto, um grande exemplo, o INSS. O que vai fazer? Primeira coisa, contagem de prazo. Quanto tempo você tem do momento que você se ligou, que pode ser agora que você está assistindo o vídeo, até o dia da prova. Aí você vai contar e vai falar, putz, cara, eu tenho 60 dias até a minha prova, né? Porque a média é de 60 a 90 dias de um edital à prova. Começa a contar a contagem regressiva na sua cabeça e para sua preparação. O segundo ponto é montar um plano de estudo que você consiga esgotar ele dentro do prazo de 60 dias. Obviamente, o certo é estudar bem antes e já ter um laudo, né? Porque a gente fala que o edital é brinde para quem já estava estudando, é um prêmio. Mas se você está começando agora, ou se você está apavorado porque está desorganizado, o plano de estudo é o que você tem que fazer. Gaste 2 dias, cara, desses 60 dias para montar o seu plano de estudo. Não gaste tudo, né? Um dia você monta um plano de estudo. Ainda mais na nossa plataforma, que já está pronto. O professor já faz para você esse plano de estudo. Essa é uma grande vantagem de estudar aqui na Alphacom. Existe uma coisa chamada uma relação preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Muitas das vezes você acha que o preço está alto, mas o valor que você recebe é tão grande, tão grande, tão grande, que o preço fica pequenininho. É exatamente os preços que a gente emprega nos cursos aqui do Alphacom, que a gente entrega muito valor para você. E um desses valores agregados excepcionais é o acompanhamento até o dia da prova. Fez o plano de estudo, depois você vai ter que separar a tua rotina. É super importante, porque com o edital aberto muda toda a rotina, galera. Ou seja, se você tem férias, pede para tirar férias. Se você já está estudando há muito tempo, está com muita certeza e sabe que aquele edital, ou pelo menos acha que aquele edital vai fazer diferença e que você vai chegar de sola, se você tiver condição e tiver feito a reserva, você pode até largar seu emprego. Se não, mano, só diminua o tempo, obviamente, de sono que você tem. Dormir menos de 6 horas é perigoso, tá? Porque você vai ficar cansado para a prova. Mas dormir mais de 6 com o edital aberto também é sacanagem. Aproveite os sábados, aproveite os domingos e lembra, a gente conta de trás para frente. Domingo é o dia da prova. Sábado, você vai acompanhar a super revisão de véspera com a gente, óbvio, né? Conectado, sentado, aonde você esteja do Brasil, acompanha a super revisão. Uma semana antes, a gente está acompanhando as semanas alucinantes, então a gente aperta aqui no Alphacom muito para você. Por isso que é bom ter o amparo de um curso preparatório para concurso público. E o tempo que resta, você tem que conseguir zerar, ou seja, ir riscando o seu edital verticalizado que está dentro do seu plano de estudo o maior índice de conteúdo possível, para chegar na prova e ter o maior índice de informação que cai no edital, para que você não seja pego de surpresa. No último concurso da INSS, a matéria que menos caía nos últimos editais foi a que mais caiu. Então não existe mais isso das matérias que mais caem. Existe a teoria da imprevisibilidade, que já está tendo um concurso público nesse formato há muitos anos, desde 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 88. Então as regras estão postas em jogo e as bancas já estão solidificadas, profissionalizadas, e elas sabem que tem que cobrar tudo colocado no edital. Então pegou essas regrinhas básicas, aí é cuidar do emocional. Não adianta ficar nervoso, não adianta falar que é o concurso da sua vida. Se for esse, é esse. Se não for, você vai mais pra frente. Para terminar, galera, eu vou aí usar a frase do meu amigo William Douglas, né? Passou no concurso muito cedo para delegado de polícia lá atrás, foi juiz, hoje é desembargador do estado do Rio de Janeiro. Quem sabe a gente não acaba vendo o William no STF uma hora, né? Que ele merece muito. Ele tem uma frase que é dele, não é minha. A frase dele é o seguinte: não se estuda para passar, se estuda até passar. Então você estuda bastante, faz a prova, não passou, recomeça o seu projeto até você chegar no concurso da sua vida. Se inscreve no canal, dá uma curtidinha e não deixe de acompanhar o Alphacom, que tem sempre super dicas para você. Alô, você!